Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de médico para paciente. Perdi a conta de qual é o episódio, mas tá valendo. E hoje, sem dúvida, a gente tá com um convidado aí, super interessante, que vai dividir conhecimento para vocês. Porque, reforço, aqui no nosso podcast o objetivo é informação. Informação é igual a saúde. Comigo hoje, Daniel, sempre parceiraço aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode prevenir lesões quando você vai praticar atividade física. Seja ela de alto impacto, alta intensidade, seja que você faz no fim de semana. E para isso a gente trouxe um ortopedista, Luiz Juvencio, ortopedista especialista em joelho, médico do Clube 13 daqui da Paraíba. Meu amigo, trabalha comigo também. Fala, Juquinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Daniel, Luiz, pelo convite. Importante estar aqui falando de médico para paciente, né? Quebrando algumas barreiras, né? Saindo um pouco desse ambiente de consultório, né? E a gente tentando informar os colegas que estão assistindo e tirar as dúvidas, eventualmente, que aconteça. Ô, Luiz, eu voltei para a academia depois de muitos episódios aqui. E aí, assim, a gente começa a estudar, ver bastante no Instagram, ler, né? E assim, quando a gente começa a fazer, por exemplo, esteira, como eu, ou quem está voltando a fazer a prática de atividade física, eu começo a dar uma trotada, então, e aí às vezes eu sinto um pouquinho o joelho. Nesse momento que eu sinto um pouco de dor no joelho, eu devo continuar para ir aos poucos fortalecendo ou eu devo parar? Como é que funciona? Daniel, hoje, primeiramente o que eu digo ao meu paciente é que ele tem que procurar um especialista, certo? Então hoje a medicina esportiva ela vem ganhando mais ênfase no dia a dia. Então eu indico, antigamente a medicina esportiva era só voltada para aqueles atletas que procuravam uma performance melhor. Aquele atleta que procurava, eu vou correr uma maratona. Hoje em dia não. Então hoje a gente já recebe no nosso consultório pacientes encaminhados em cardiologistas, porque a gente vai prescrever a medida correta do exercício e também vai fazer uma avaliação global desse paciente, desse atleta, que pode ser do final de semana ou pode ser o atleta que está procurando atingir alguma meta e procurar algumas dores que ele já sentia e com o exercício ele vem piorando essa dor. A gente sabe que o exercício hoje ele é tratado como uma medicação. Então, ele previne dores. A gente usa o exercício para prevenir dores e para tratar a dor. Então, de antemão, assim, fica muito espaçado. Eu tenho uma dor no joelho e eu comecei a trotar e comecei a sentir aquela dor. Calma, vamos avaliar se aquela dor é uma dor patológica ou uma dor que você está se adaptando àquele exercício, que você estava sedentário. Então, se você voltar para a academia do dia para a noite, você vai estar todo dolorido, né? Sentindo dor, não consegue esticar o braço, não consegue dobrar. Não... Então, as primeiras semanas é bem difícil. E é importante que a gente esteja perto desse paciente para ele não desistir. Porque, geralmente, o paciente... voltei a malhar, como você voltou agora, né? Aí começa a sentir as dores. Eu não vou, eu estou sentindo dor. Eu não estou sentindo... E o que vai diminuir essa dor é a constância. Geralmente é isso. A constância no exercício físico, o ganho de massa muscular, de fortalecimento muscular, e isso, com o passar das semanas, o paciente tende a aliviar as dores. Nem sempre é patológico. Às vezes é uma adaptação do seu organismo àquele momento que você não vivia há algum tempo. Aí vamos trazer um outro perfil. Falamos aqui de um rapaz jovem, atlético, começando a fazer atividade. Agora vamos colocar aquela senhora obesa, hipertensa, tabagista, que evoluiu com a doença. Ela tem uma osteoartrose, ela tem um quadro de doença degenerativa lá do joelho, e isso já tem diagnóstico. E ela, antes de começar o tratamento, ela diz: eu vou para a academia porque eu preciso perder peso. Se você fosse tentar dar uma orientação de uma maneira geral, existiriam alguns exercícios que deveriam ser evitados para a saúde do joelho nessa paciente? Hoje a gente consegue trabalhar com todo tipo de exercício, certo? Então, eu tenho pacientes que são idosos que eles correm maratona. Então, muita gente chega no consultório e diz:
Ah, não, porque já tem artrose, eu não vou poder correr uma maratona, eu não vou poder subir uma escada. E qual livro de ortopedia e de medicina esportiva que isso tem dizendo? Nenhum. A gente tem que avaliar o paciente de uma forma global, ver as comorbidades, claro. Se aquele paciente é um paciente cardiológico, usa beta-bloqueador, eu sei que a frequência cardíaca dele eu não vou conseguir subir tanto. Se o paciente tem uma gonartrose, existem umas atividades que a gente chama popularmente atividades de impacto. Não é que seja um impacto propriamente na articulação. Porque na medicina esportiva a gente usa muito intensidade e não a forma impacto. O impacto é no dia a dia com o paciente que a gente tem que explicar. Então tem exercícios como a corrida. A corrida é um exercício considerado um exercício de impacto, de alta intensidade, que ele vai sobrecarregar as articulações. O CrossFit, que é uma modalidade que vem ganhando vários adeptos, porque a gente consegue um resultado em pouco espaço de tempo, e ele é um exercício que a gente trabalha com pulo, com salto, levantando peso de forma abrupta. Então a gente diz que isso é uma atividade de impacto, mas na verdade é a intensidade que é maior. A gente tem que adaptar aquele paciente que tem uma gonartrose para a atividade que ele se sinta bem. A primeira coisa que eu digo ao meu paciente: o que é que você gosta de fazer? Não adianta eu pegar um paciente idoso e dizer a ele: você vai entrar na academia, você vai malhar 5 vezes por semana, 40 minutos. Ele odeia entrar numa academia. Ah, doutor, mas eu gosto de jogar minha bolinha no final de semana. Então vamos se adaptar aqui. Opa, ele gosta de futebol. Você vai jogar sua pelada no final de semana. Ah, mas eu tenho artrose. Não tem problema, a gente vai fortalecer sua musculatura e a gente vai dar uma qualidade de vida para a sua articulação, para que você não sinta dor durante a prática de atividade física. Mas vamos aqui, durante a semana, você faz o quê? Aí eu posso associar. Hoje a gente já tem um soccer, o futebol fit, né? Que a gente trabalha um treino funcional com a bola. Então ele já vai se adaptar bem. Então não tem restrição, a gente tem que avaliar cada perfil. A gente tem muita gente passando aí, eu não posso fazer flexão do joelho a 90 graus, porque eu tenho artrose. Isso não existe, eu vou ter que avaliar aquele paciente e ver até onde ele pode chegar. Claro que, se ele sente um desconforto durante o exercício, aí eu vou procurar adaptar o exercício ou então trocar a modalidade. Vou passar para fazer uma aula de hidroginástica, que é na água, tem menos impacto. Vou fazer uma atividade, um pilates, 2 vezes na semana, que eu vou trabalhar com o peso do nosso corpo, numa aula de pilates, que exige muito. Vamos quebrar o tabu aqui. Pilates, o pessoal pensa que é uma aula, mas a galera sai pingando de lá. Boa. Pensando em lesões, você falou do CrossFit, né? Você pega muito paciente que se lesiona quando está praticando o CrossFit, ou é uma, assim, no imaginário popular muita gente pensa que tem muita lesão? Realmente tem? Como é que é? Toda prática esportiva ela está inerente à lesão, né? Quanto maior a intensidade, maior os casos de lesões. Hoje em dia, aquele paciente que eu costumo dizer, ele quer fazer o CrossFit, procura uma turma que tenha poucos alunos. Porque você tem que ter um acompanhamento. Você vai chegar num boxe sem saber fazer o exercício da forma correta. Entendeu? Você não sabe. Então você chega numa turma de 7 da noite, 6 da noite, aquela turma super lotada, e se você não tem um acompanhamento do profissional de educação física, né, apropriado para aquela atividade física, ele vai chegar com uma lesão, com certeza. E o que eu costumo dizer aos meus pacientes: não seja afoito. Porque o cara chega no primeiro dia do CrossFit, comprou o tênis bonito, colorido, né? E já quer pegar o peso de quem está lá 1, 2, 3 anos.
Cara, eu acho. Sabe o que eu acho mais louco naquilo lá? É aqueles pulos. Cara, Burpee, eu já não cheguei sei a o que, fazer. isso é Porque uns- eles dão uns pulos Eu fui para uma aula inaugural, fiquei com medo. Meus fui joelhos embora. eu saí com o joelho doendo demais. Eu acho que eu devo ter feito muita coisa errada, que realmente a minha turma tinha muita gente. Eu cheguei a fazer um tempo, mas assim, tinha um monte de coisa de dar pulo numa caixa e sobe. Cara, aqueles pulos me arrebentaram, cara. O CrossFit ele é uma atividade de alta intensidade. É por isso que a gente tem uma resposta muito satisfatória em curto espaço de tempo. Então, um paciente ali com 3 meses, você já vai sentir uma diferença enorme. Por ela ter uma alta intensidade, você vê que os exercícios eles geralmente são mais curtos E alta. e o espaço de tempo de descanso é muito pequeno. Entendeu? Então, se você não fizer aquele trabalho de formiguinha para ir ganhando um condicionamento físico, você vai se lesionar. Não adianta chegar num boxe CrossFit e sair treinando igual quem está lá há 6 meses. Então, às vezes é um barato que sai caro. Você vê, eu vou para esse boxe aqui porque é mais barato e tal. Chega para o professor, eu estou iniciando essa atividade, eu queria um acompanhamento especial. E aí ele vai montar uma turma ali, 2, 3, 4 pessoas, para lhe dar uma atenção, para você aprender a fazer o exercício. Porque na maioria das vezes a gente faz o exercício de forma errada. Eu mesmo, eu gosto demais de malhar, tenho um tempo de academia, nadei durante muito tempo, retornei de forma agora mais regular à academia e contratei um personal. E aí, quando a gente começa a fazer a atividade física com o personal, você começa a ver o quanto você estava fazendo errado. Pegando peso, eu pego 30, 40 no supino, mas eu não estava fazendo da forma correta. Exatamente. É quando você bota 15, mas fazendo de maneira assim... Então, é o que eu costumo dizer aos meus pacientes. Procura uma atividade que lhe satisfaça, mas tem que ter o acompanhamento. Não adianta chegar. Mas pegando no ponto específico do CrossFit, o CrossFit, justamente isso. É por ser uma aula em turma, né? Não é uma aula individual. Em aula em turma, geralmente, existem as aulas individuais, mas geralmente em turma você pode ficar um pouquinho longe do professor e aí é quando vem a lesão. Não é que a atividade em si, ela causa a lesão. Você fazendo da forma correta, você consegue fazer bem, prevenir, fortalecer a musculatura e fazer um bem para a sua articulação. O movimento ele tem que estar consciente, né? Então, por exemplo, quando você está com um personal bom, o personal ele começa sempre com uma quantidade menor, em que você faz aquele movimento, aprende a amplitude que tem que ser feito, todos os músculos e grupamentos musculares estão sendo estimulados, para depois ir aumentando carga. O grande problema do CrossFit realmente é esse início, porque se você não está preparado eu tenho que parar no meu nível, não, vou fazer igual o boy ali que está fazendo há 3 anos, aí você tem as lesões com certeza. Puxando agora, trazendo agora a gente falou um pouco sobre artrose de joelho, vamos puxar agora um pouco mais para esse público, saindo um pouco da dor aguda, da dor na medicina desportiva, esses pacientes que são tão comuns aí na tua prática de doenças do joelho. Sem dúvida, a gente sabe que dor crônica é extremamente comum e que incapacita e vai muito além do que simplesmente o estímulo oceptivo, a dor de 0 a 10. Mas o fato dela não conseguir ir na igreja mais porque não consegue andar, ela perdeu o convívio social e familiar, ela fica triste, depressiva por conta disso, ela toma anti-inflamatórios e acaba acometendo o trato gastrointestinal, gastrite, esofagite, dentre outros. Como é que, antes de tudo, que existe algum fator de risco que aumentaria o risco desses pacientes a desenvolverem esses quadros de gonoartrose, artrose do joelho? Os 2 fatores de risco, são 3 pilares, né? O pilar da idade, todos nós, quem viver muito vai ter esse ônus. Quem vive muito mais cedo ou mais tarde vai ter um processo degenerativo em alguma articulação. Eu costumo dizer que é um carro, né? Você começa a andar e o pneu vai acabando. À medida que você anda muito, o pneu vai acabando. Então, quem vive muito. Mas os 2 principais, sem sombra de dúvida, é a obesidade e o sedentarismo.
um vai puxando o outro. O sedentarismo puxa a obesidade, né? Então, a sobrecarga de peso na articulação, principalmente joelho, coluna lombar, quadril, isso causa uma degeneração num curto espaço de tempo. Hoje eu tenho pacientes jovens no consultório, com sobrepeso, sedentários, que não têm uma musculatura firme, forte, sobrecarrega a articulação. Quanto mais pesado aquele paciente, maior o IMC dele, maior o nível de sedentarismo, maior o grau de comprometimento degenerativo da articulação. A artrose, né? A artrose, o bico de papagaio, como popularmente é chamado, né? Então, hoje a gente vem observando. Tem um dado interessante que a gente vem observando que a obesidade ela vem cada vez mais aumentando e isso é uma coisa que preocupa. E um dos fatores agravantes foi a pandemia. Muita gente parou de fazer atividade física regularmente e não voltou mais. Ou então ficou com uma dor crônica e botou a culpa no Covid, na pandemia. Mas não, é porque parou, ganhou peso e aí está chegando no consultório cada vez mais pacientes jovens, idosos, com um grau de comprometimento articular muito grande. E quando chega num grau muito avançado, a gente fica de mãos atadas. Às vezes a gente quer fazer um tratamento com exercício físico, medicamentoso, mudar o estilo de vida daquele paciente, mas chega com a articulação tão desgastada que eu não consigo dar outra proposta a ele a não ser uma artroplastia, por exemplo. A gente tem que quebrar esse tabu. Antigamente, olhava para um ortopedista e já pensava numa prótese, né? Todo mundo queria fazer prótese. Isso é uma tendência americana, né? Os americanos são muito cirúrgicos, eles gostam muito de operar. Então, quando eles têm ali uma possibilidade de fazer uma cirurgia, eles vão indicar uma artroplastia, certo? Hoje em dia é uma coisa que tem que ser mudada, principalmente na nossa região, na região do Nordeste, que a gente precisa tirar isso da cabeça do paciente, que tudo se resolve com a cirurgia. Às vezes, faz a cirurgia, dependendo do colega, ou então, dependendo do caso, você não vai ter um ganho de qualidade de vida. Ah, eu estou operando, eu estou botando uma prótese. Será que tu vai se adaptar bem a essa prótese? E tem tempo de meia-vida da prótese? Tem. A pessoa pensa que vai ficar boa pro resto da vida, a prótese vai um tempo, ela vai parar de funcionar, Exato. né? A prótese é uma articulação artificial, mas que ela desgasta também. Então, hoje, os materiais vêm avançando de tecnologia, mas a gente leva em conta que uma prótese de joelho, ela dura ali de 20 a 25 anos. Calma, não é que dure em todo mundo 20 a 25 anos, não. Vai depender do peso desse paciente, na mudança do estilo de vida dele pós-prótese. Vamos lá, fiz a prótese, o cara continua obeso. Primeiramente, eu hoje em dia, eu não estou operando mais pacientes com um sobrepeso significativo fazendo prótese, porque o resultado é ruim. Ou ele começa a atividade física antes, me dá um resultado de perda de peso, de mudança de estilo de vida, aí eu vou confiar em fazer uma prótese. Porque uma prótese ela pode salvar a sua vida, mas também ela pode ser um desastre na sua vida. Mas tem um tempo médio, geralmente 25, 20 anos, é um tempo que dura essa prótese. Claro que se eu tenho uma musculatura mais forte, quem vai fazer o papel da força, por exemplo, de correr, é o músculo, não é a articulação. Então, se você vai trocar um garrafão de água em casa, se eu sou mais forte, eu vou trocar o garrafão com maior facilidade. Se eu tenho uma massa muscular menor, eu consigo. Vou ter um trabalho maior. Vou sobrecarregar minhas articulações do cotovelo e do ombro mais. Mas eu vou conseguir. Do mesmo jeito, isso funciona com o joelho, com o quadril. Então, eu tenho que ter uma musculatura forte para que eu tenha uma qualidade, um tempo duradouro maior para aquela prótese.
Existem, além do tratamento com a prótese que o Juca acabou de falar, nem sempre ele vai direto para a prótese e não necessariamente ele não vai entrar com remédio para dor, né? Porque a prótese não vai tirar 100% a dor do paciente. E aí, nesse caso, tem que tomar um cuidado, que a maioria dos ortopedistas hoje já tomam cuidado, com os anti-inflamatórios, que a gente sempre bate aqui na tecla, que os anti-inflamatórios eles são muito bons para dor, a gente sabe que são, porque eles vão inibir uma enzima que gera dor, mas ao mesmo tempo eles vão gerar uma série de problemas para o seu organismo, eles podem gerar úlcera, porque eles vão diminuir a proteção do seu estômago, eles podem gerar problemas renais. Então tem que tomar cuidado. Se você estiver sentindo dor no joelho, é importantíssimo procurar um médico que não necessariamente você vai só utilizar o anti-inflamatório, né? Hoje em dia também tem aquela questão de vocês fazerem uma viscosuplementação, não é? Isso. Como é que funciona isso aí? Popular ácido hialurônico tá numa moda, porque né? agora todo Fala mundo quer pra fazer gente. isso. Eu fico pensando aí, quais são as indicações e como é que funciona? O ácido hialurônico é uma medicação muito boa, a gente consegue um resultado muito bom naqueles casos específicos de pacientes. Então, para você ter uma artrose, um processo degenerativo, a primeira coisa que você vai ter que ter é a lesão da cartilagem. As condropatias, né, popularmente conhecidas. Muita gente diz, eu tenho condropatia no joelho. Às vezes nunca fez nenhuma ressonância para saber, que é o exame que a gente utiliza, para saber se tem alguma degeneração na cartilagem. As condropatias, elas são divididas em graus. Quanto mais profunda a lesão da cartilagem, mais em direção ao osso subcondral, que a gente chama, a parte óssea, porque a cartilagem ela vai recobrir toda a parte óssea. Então, quanto mais profundo a lesão, maior o grau. Então, hoje, eu faço suplementação nos meus pacientes, principalmente naqueles pacientes grau 1 e grau 2, que é o amolecimento da cartilagem e o início com pequenas fissuras na cartilagem. O grau 3 eu utilizo também, é muito bom, mas tudo isso associado a fortalecimento muscular. Se eu não tenho um fortalecimento muscular, eu não vou ter uma melhora da articulação única e exclusivamente com o medicamento. O medicamento vai ajudar, né? O grau 4 já é uma lesão onde a gente já consegue ver o osso subcondral e, na maioria das vezes, ele não responde bem só ao ácido hialurônico. Então, geralmente, esses pacientes eles precisam do tratamento cirúrgico, que hoje a gente utiliza cada vez mais, vem melhorando essa parte, né? Hoje a gente tem membranas de colágeno, que é um tipo de cirurgia que a gente faz. Tem a osteocondroplastia, que é uma cirurgia que a gente promove uma cicatrização naquela região, um tecido cicatricial para cobrir a fibrose, mas basicamente a hora certa de usar o ácido hialurônico, grau 2, grau 1, grau 2, até um grau 3, associado à atividade física. Tem tanto o ácido hialurônico hoje injetável, que é onde a gente faz diretamente na articulação, e hoje a indústria farmacêutica já desenvolveu também o oral, que geralmente hoje você vê em todo consultório, todo representante que entra com colágeno e ácido hialurônico. Então, é o boom, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, era pregabalina. Todo colega que entrava no meu consultório, doutor, estamos lançando uma pregabalina. Agora é todo mundo lançando colágeno e ácido hialurônico. Eu utilizo, eu tenho uma resposta boa com os pacientes, apesar de os estudos ainda serem muito recentes. Mas não vai digerir esse colágeno e ácido hialurônico na hora que chegar no estômago? Justamente. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, até comentei com o Luiz num evento que a gente participou, da glicosamina, que a gente lia, condroitina, o colágeno. Foi a primeira pergunta que eu fiz ao meu chefe, doutor Romeu Krause. Doutor, o que é que a gente passa isso, mas ainda as caixinhas ainda vinham assim, suplemento alimentar, não era medicamento mesmo, não vinha bula, né? E ele disse, meu filho, realmente é uma coisa que vem sendo estudada, tem poucos estudos, mas é o que a gente tem em mãos para utilizar com esse paciente. Você tem que utilizar alguma coisa com esse paciente.
Mas, professor, vai servir como placebo? Sei lá, vamos fazer um teste aqui. Basicamente era assim que a gente vinha fazendo com os pacientes. Hoje a gente já tem medicação já aprovada pela Anvisa, mostrando o benefício, né, do ácido hialurônico, apesar de ser oral, de ser digestivo, mas que vem surtindo efeito. Então eu utilizo nos meus pacientes, porque a cada 10 que eu utilizo, 8, 9 ele apresenta uma melhora. Eu não sei se é uma melhora psicológica. Com certeza vale a pena. Quando a gente está falando da saúde do joelho, e em especial a gente está falando aqui de dor crônica, né? A dor no joelho em si já não é o sintoma, mas a doença. E quando a gente está diante dessa doença, dor crônica, o mecanismo de percepção da dor é diferente. Ele falou uma coisa bem interessante, que beleza, quando eu tenho aquele início de lesão da cartilagem, aumentar a hidratação com ácido hialurônico faz todo sentido. Mas quando eu tenho a cartilagem, só o fletinho e tá o osso roçando no osso, colocar o ácido hialurônico me parece pouco agregar o paciente. Daí vem muito agora o que a gente chama de medicina regenerativa. Beleza, se eu posso tentar evitar prótese frente a riscos que tem de adaptação ou o paciente que não está se entregando bem à reabilitação, a medicina regenerativa vem com a ideia de tentar acelerar essa regeneração da cartilagem. Então hoje pode ser utilizado para além da proloterapia, para além da viscosuplementação, eu posso utilizar medula óssea, aspirado de medula óssea, injeto, aspiro, coloco numa centrífuga, consigo tirar a quantidade de células que são como se fossem células tronco, e essas células tronco elas regeneram a cartilagem. Eu posso utilizar o plasma rico em plaquetas, eu pego o sangue mesmo do paciente, tiro as plaquetas, e essas plaquetas elas têm um potencial pluripotente também de regeneração. Então são opções que estão entrando aí nessa linha da medicina da dor e tratamentos mais avançados da dor, que tem trazido essa qualidade de vida. Mas veja que nenhum tratamento medicamentoso, cirúrgico ou minimamente intervencionista vai ter sucesso se o paciente não tiver equipe de reabilitação, nutricionista para ajudar na perda de peso, o endocrinologista para ajustar o acompanhamento hormonal, o educador físico e o fisioterapeuta fazendo a reabilitação e fortalecimento muscular. Justamente. A medicina regenerativa hoje é o grande futuro, não só da ortopedia, da neurocirurgia, porque realmente ela vem demonstrando a passos largos que é capaz de trazer uma melhora para esse paciente. Então, o aspirado de medula já é uma realidade aqui em Campina Grande. A gente já faz esse procedimento com os pacientes e os pacientes vêm mostrando melhora. Existem outros tratamentos também. A gente faz a neurólise também do nervo genicular, especificamente do joelho, né? Tem o ácido hialurônico, tem a glicosamina que eu utilizo. Geralmente, eu digo ao meu paciente, eu utilizo geralmente por 3 meses a glicosamina. Então, ele vai fazer aquele tratamento anual. Então, ele vai tomar aquele medicamento abril, maio e junho. O ano que vem, ele vai tomar também abril, maio e junho. Se o paciente ele tem uma condição financeira melhor, toma direto. Isso aí só vai te fazer bem. E eu como cirurgião de joelho, todos esses medicamentos que eu recebo, eu tomo. Eu costumo usar para às vezes, o médico também sente uma dorzinha no joelho. Ele vai malhar, dá uma erradinha ali e sente uma dorzinha. E realmente, eu estou fazendo uso de colágeno com ácido hialurônico oral. Eu tinha uma dor no joelho esquerdo e não era uma dor que caracterizava... Eu me autoexaminando, me caracterizava uma lesão, por exemplo, uma lesão no menisco, uma condropatia, e iniciei a medicação. E aí estou me sentindo bem melhor. É só a medicação? Não, mudei meu estilo de vida. Perdi peso, estou malhando frequentemente. Isso é um conjunto. Tratamento da dor, hoje em dia, é um tratamento multidisciplinar, como o Luiz disse. Eu vou precisar de um aparato ali. Luiz falou uma coisa interessante. Não é uma corrida, é uma maratona. Exatamente.
Não é uma corrida de 100 metros, não, que eu vou chegar ali, vou jogar uma medicação, a fórmula mágica e vou tirar a dor. Eu posso até tirar a dor com 1 semana, mas com 2, 3 semanas... Faço lá uma injeção de corticóide, o paciente adora aquelas beta-30 e... Ave Maria. Aí tem todo um conjunto, né? Esse paciente... Hoje em dia, eu tenho um trabalho assim que eu encaminho muito, às vezes, o paciente para psicólogo. Muito. Porque o paciente, ele incorporou aquela dor. Ele acha que aquela dor é dele. Ele vive em função da dor. Vive em função da dor. Eu não vou para a missa porque eu não consigo me ajoelhar. E se eu for para a missa e não me ajoelhar, Jesus vai dizer que eu estou pecando. Então, muda o dia a dia. Então, eu utilizo muito o tratamento multidisciplinar, tenho parcerias fortes com fisioterapeutas, psicólogo, nutricionista, porque eu não consigo fazer tudo sozinho. É a medicina integrativa, né? Hoje você não tem como, né, tratar artrose se você não pensar na suplementação de ômega 3, colágeno, vitamina D, vitamina K, você pensar em oferecer ao paciente. Poxa, o paciente, ele tem sofrido, o quanto que ele tem sofrido dessa dor, tem trazido o quê? Depressão, restrições. Então, o acompanhamento psicológico faz toda a necessidade, com certeza. Juca, teve recentemente, acho que no final do ano passado, teve um paciente que é profissional, jogador profissional, e aí ele teve um problema estomacal bem grave e foi para lá no hospital de emergência. E aí o grande problema era assim, eu identifiquei que ele tinha uma úlcera e tudo, era o tratamento, e aí ele identificou que essa úlcera foi por conta de anti-inflamatório que ele estava tomando, por conta de uma lesão que ele tinha tido nos outros jogos lá. Quando você está no dia a dia, nessa questão profissional, como é que vocês têm que tratar um paciente que está com dor, a questão do doping? Que foi uma questão que o médico lá me questionou, não posso dar esse remédio que é doping. Aí eu falei, cara, eu acho que porque e se não for vai ter que ficar sem jogar, porque é o único remédio, que é inibidor de bombas e tal. E aí a gente teve que entrar com o mais forte, que ele estava com uma esofagite grave, que era uma esofagite que pegava o esôfago todo e tinha uma úlcera. Então a gente entrou com o fumarate vonoprazana, que é um remédio que é 100 vezes, teoricamente, 100 vezes mais forte que o omeprazol. E ele diminui bastante e tem uma resposta muito boa. Só que aí ele leu lá no livro lá que vocês têm de doping, e aí ele ficou com medo, acabou que ficou só no omeprazol mesmo. Mas aí o paciente, ele não teve uma boa resposta, mas assim que terminou o campeonato lá, ele veio e fez o tratamento. E hoje já está bem, tudo respondeu bem. Mas essa questão de anti-inflamatório, como é que é o dia a dia dos atletas e de você como médico lá? O anti-inflamatório, a gente segue uma cartilha de antidoping, né? O Comitê Olímpico, ele sempre vem atualizando e a gente tem que estar atualizado nisso. Hoje em dia, eu sempre tento não passar anti-inflamatório para meus jogadores. Por exemplo, hoje eu estou na chefia do departamento médico do 13. Então, a gente tem um campeonato muito curto e muitos jogos e o paciente sente muita dor. Devido à carga, à sobrecarga, né? Então, eu tento minimizar essa questão de medicamento. Com relação especificamente ao doping, a gente tem muito cuidado com os corticoides. Corticoide é pego no doping, não tem brincadeira. Então, hoje a gente não faz, apesar que tem alguns atletas que ficam insistindo, graças a Deus, lá no clube a gente só trabalha com atletas profissionais que estão pensando na carreira futuramente, né? Eles estão aqui nesse momento de transição no 13. Graças a Deus atingimos a final, vamos para a final agora. Então tem muito jogador que já com proposta para outro clube. E vai jogar uma série C, uma série B, uma Copa do Brasil, tem doping. Não é só porque eu estou jogando no Paraibano. E no Paraibano tem também. Se o clube desejar, o clube adversário, ele pode solicitar. Então, hoje eu trabalho muito com minha equipe de fisioterapia. Eu tenho o Rafael, o Sandro Mangueira, o Deixon, que são pessoas bastante conscientes com relação a isso. A gente trabalha muito também a conscientização do jogador. O jogador, às vezes, ele chega no DM já pedindo um anti-inflamatório. E aí, peraí, vamos examinar o que está acontecendo aqui. Então, às vezes, com a fisioterapia, com analgésicos comuns,
Muita gente pensa que eu passo muito de pirona, de 1 grama. Aí o pessoal, não, de pirona não trata dor, não. Beleza, vai tirar daquela dor, mas eu junto ali com a fisioterapia, eu consigo reabilitar ele em 1 semana, 15 dias. O cara tá lá comigo de manhã, de tarde e às vezes à noite. Né? Então ele tá de manhã, de tarde e de noite. Então eu tenho muito cuidado com essa relação de anti-inflamatórios. A gente pode utilizar eventualmente anti-inflamatório? Pode. Não tem problema. Pode utilizar. Existe uma linha de anti-inflamatórios que a gente pode utilizar nos jogadores profissionais. Nunca corticoide. Corticoide é uma resposta muito rápida e ele quer aquilo, porque ele quer jogar. E aquilo, o jogador que ele está no DM, ele não está na vitrine. Então ele não é comercial. Né? Então ele tem que estar jogando, ele tem que ser o titular, ele tem que estar marcando gol, ele tem que estar dando passe. Então a gente vê, às vezes, uma ânsia do jogador de querer voltar muito cedo. E aí ele quer pular essas etapas. Vou para o corticoide. E aí lá a gente assina um termo com o jogador. Você não pode fazer nenhuma medicação. A partir do momento que você assinou o contrato com o clube, qualquer medicação que você vai tomar, tem que ligar para mim. O WhatsApp 24 horas aqui. Sentiu alguma coisa, me liga. Agora esse período, uma dúvida minha, tomei o anti-inflamatório, fica quanto tempo? Porque, tipo, o jogo é daqui a 1 mês, interfere? Interfere. Qual o tempo? Cada medicação tem um tempo médio, certo. Mas a gente vê a presença, por exemplo, do corticoide. A gente vê a presença 3, 4, 5, até 6 meses no organismo. Nossa. E mesmo se for infiltração? Infiltração. Então, 3 meses, vai lá, tirou o cabelinho ali, fez o exame de urina, tá lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Apesar que o metabolismo do atleta, ele é um metabolismo bem mais acelerado. Então, ele metaboliza a droga mais rapidamente. Mas, geralmente, quando é um corticoide, que é um corticoide de depósito, ele vai sendo metabolizado aos poucos. Então, cara, eu usei mês passado, eu não vou cair no doping. Se fizer, cai. Tem que ter muito cuidado. Então, a gente, no clube, a gente é uma parte, principalmente na admissão. Hoje a gente tem médico do trabalho no clube e todo jogador que é admitido no clube, se ele não vem com uma história do clube passado, que hoje a gente conseguiu implementar no 13, que é o prontuário do atleta. Se o atleta for transferido hoje para outro clube, o próximo clube ele vai ter acesso a esse prontuário para saber qual a lesão ele teve, o que é que foi utilizado. Se ele não tem, ele tem que passar pelo antidoping. Imagina eu contratar um atleta pagando um salário alto e esse cara está com doping. Eu posso colocar toda uma competição em risco. Então hoje a gente tem um maior cuidado nisso no clube e cada vez mais, não é só ir lá, tô lá no jogo, caiu, passei um gelozinho lá, porque muita gente pensa que é... eu tenho muito amigo, eu sou 13 anos, eu ia pro campo, acompanhava os colegas ortopedistas, né? E às vezes nem era nem ortopedista na época, eu fazia medicina, eu nem fazia. Ficava olhando, o cara botou lá o gelozinho e tal, só na cancha, né? Ganhou a mídia ali. Não, é um trabalho que nos bastidores exige bastante. Então a gente tem maior cuidado com esses atletas, porque pode colocar uma competição a perder. Por completo. Esse negócio eu vi porque, cara, eu queria passar medicação, o cara com a outra, não, tem que esperar o campeonato acabar. Porque, por incrível que pareça, ele não estava no hall deles lá e não podia utilizar. Se não me engano, no Campeonato Paraibano do ano passado, e esse ano foi cogitado, a equipe do Botafogo solicitou o antidoping, eu acho que foi ao 13 o ano passado, e esse ano ia solicitar o Souza. Então, assim, não adianta pensar, porque é o campeonato paraibano, é um campeonato estadual, que não. Hoje, cada vez mais, a disputa vem crescendo e a gente tem que ter esse trabalho. Então, os atletas hoje ficam aqui 24 horas comigo. Às vezes, tem alguma coisa em casa. Infecção de garganta, essas coisas, ele tem que, antes dele tomar, tem que falar com você. Infecção, qualquer coisa. Infecção de garganta, uma febre, uma dor de dente, eles me ligam, mano, no WhatsApp... Eu tô sentindo isso, o senhor tá atendendo aonde?
E aí eles vão onde eu tô, ou então eu passo as orientações, no outro dia reavalio, para não tomar uma medicação que possa, até às vezes, muita gente pensa mais medicamentos tópicos, né? Então hoje a gente tem corticoide tópico. Também não pode? Não pode. Corticoide tópico, passou, pegou. Luiz, tem mais alguma coisa aí? Na caixinha de pergunta que eu abri aqui, eles estavam perguntando sobre recuperação pós-cirurgia de joelho, de artroplastia. Como é que é? Você já vai direto pro fisioterapeuta no primeiro Pode dia? pisar, Como é que tem uma é? galera aqui, ó, não pode pisar, né? Como é que é? Especificamente pós-operatório de artroplastia, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tenta a reabilitação o mais precoce possível. Eu operei esse paciente hoje, amanhã eu coloco ele em pé. Dependendo do limiar de dor dele, da dor que ele esteja sentindo, a gente aumenta a analgesia pós-operatória, eu já coloco ele para andar. Paciente pós-operatório de artroplastia, ele tem que andar no outro dia. No mínimo, ficar de pé. Então, não tem manha comigo. Vamos ficar de pé, vamos no banheiro. Tem que ir no banheiro, pelo menos ali no banheiro, volta. De tarde, eu vou passar aqui de novo e a gente vai de novo no banheiro. Tem que andar, ande nesse corredor aqui. Então, a gente vê que esses pacientes que eu consigo controlar a dor deles com medicação pós-operatória e eu consigo reabilitar ele o mais precoce possível, ele tem uma reabilitação 100%. Com 15 dias ele chega às vezes no consultório e aí a gente orienta, anda com adajá, com muletas ou com adajá, porque você pode desequilibrar e cair, inerente do pós-operatório. Mas alguns já chegam andando. A prótese de joelho é um tratamento cirúrgico que, quando o pré, ele é muito complicado. Eu falei aqui um pouquinho da questão da perda de peso, mas não é só isso. Esse paciente que vai ser operado comigo, de prótese de joelho, ele tem uma bateria de exames para fazer. Não só exames que a gente chama pré-operatório, que é exame de sangue, cardiológico, não só isso. Mas eu examino ele da ponta do cabelo à ponta do pé. Se ele tiver um foco infeccioso, a cirurgia está suspensa. Então, está ardendo para urinar. Vamos ver se tu está com infecção urinária. Eu estou com uma unha encravada. Não faz. Então, qualquer foco. E além disso, agora eu costumo mandar para o psicólogo. Por quê? Porque eles depositam toda a esperança na cirurgia. Equilibrar a expectativa. Criar expectativa. Esse paciente ele tem uma dor crônica. 10 anos, 15 anos com essa dor, ele incorporou a dor. Ele acha que no outro dia ele vai amanhecer zerado e alguns tão depressivos também. É o contrário. Tem uns que, eu vou amanhecer zerado. Até esse aí é até bom, porque aí ele se levanta da cama e tenta andar. Mas tem uns que são pacientes depressivos. Catastróficos, nada melhora. E aí quando eu vejo que é aquele paciente vai me dar trabalho nessa parte, que a gente costuma dizer, é um paciente manhoso. Ele, apesar de tudo que a gente está fazendo para ele, nada está bom. Né? Então, esse pós-operatório vai ser complicado. Então, eu trabalho a cabeça do paciente, eu tento dar uma injeção de estímulo nele, de mudança de vida. Você vai mudar a sua vida com isso, não tem mais nada que a gente vai fazer a prótese, beleza. Vai ser uma mudança radical na sua vida, no outro dia eu quero ver você andando, autoestima, sorriso no rosto e vamos para frente. Porque senão, o cara faz a prótese, fica lá deitado, não quero mexer, vai abrir os pontos, não vou mexer, ou então muita gente pega e faz um flexo no joelho, flete o joelho, porque diminui a dor ao flexionar, e aí quando vê, o paciente não está estendendo o joelho, chega no consultório com o joelho em flexo. E para esticar aquele joelho de novo, não é fácil. Então, hoje meu paciente fez a cirurgia, no outro dia o fisioterapeuta está na cola dele, botando em pé, e eu mesmo vou, pessoalmente.
tem que andar no outro dia. Não só ele, não só paciente de prótese, pacientes que são pós-operatórios de menisco, reabilitação precoce, movimento precoce, pacientes de ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, canto posterolateral, colateral medial, o quanto antes iniciar a fisioterapia, movimentos passivos, melhor para esse paciente. É isso aí. Eu queria agradecer a sua presença, Juca, por ter conversado aqui com a gente, batido esse papo super legal. A gente conversou bastante sobre Já acabou? medicina do esporte, preventivo, pós-operatório. Muito obrigado. A gente sempre deixa nesse período para o convidado ter as considerações finais. Fique à vontade. Agradecer o convite, Daniel, Luiz, Daniel meu amigo, Luiz, uma amizade há pouco tempo, mas que a gente já está se encontrando bastante, e dizer a você que está assistindo esse podcast, movimente-se. Movimento é a cura da dor. Então, se você está aí largado nesse sofá, no Netflix, no Big Brother, em tudo aí que possa atrapalhar o seu dia, se levante. Se levante, vá trabalhar de bicicleta, faça uma caminhada, movimente-se. O movimento vai trazer a cura da sua dor. Pode acreditar nisso. Show de bola. Então, ó, não esquece de seguir a gente no @ de Médico para Paciente, curtir, encaminhar os vídeos que a gente está colocando. Daqui a umas 3 semanas o episódio completo vai estar no ar. E claro, classificar a gente lá no Spotify com 5 estrelinhas. Claro, o @ de Dr. Luiz qual é? Isso aí, tem que fazer o mexer, né? Fala. @Dr. Luiz Juvencio. Com Z, Luiz. Luiz com Z, Juvencio. Show de bola. Segue a gente. Forte abraço. Tudo de bom, galera. Um abraço. Valeu.